Boa noite. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará informou hoje o primeiro registro do caso de vaca louca no Brasil. O governo federal já confirmou essa informação e afirmou que já se sabe que o animal doente não era criado em regime de confinamento. Ele foi abatido e a fazenda está isolada. A doença foi encontrada numa pequena propriedade no sudeste do estado. Essa fazenda tem 160 cabeças de gado. Para detalhar essas informações, quem já está aqui no estúdio é o nosso analista de economia, Fernando Nakagawa. Naka, o que a gente já sabe dessa informação que, como dissemos, já foi confirmada pelo governo federal? O que a gente sabe até agora, Márcio, é que se trata de um caso que o pessoal do setor de agro chama de atípico. Ou seja, é um animal que está com a doença, mas teve o desenvolvimento da doença de maneira orgânica, natural. Isso costuma acontecer, ainda que seja raro, mas acontece, há ocorrências em animais mais velhos, a partir de alguns anos de idade, há a ocorrência muito rara, mas isso é um sinal importante porque indica que não houve contaminação por ração, como aconteceu já, por exemplo, na Europa. O governo do Pará, ao confirmar essa informação, Márcio, divulgou uma nota em que diz de maneira explícita, se trata da forma atípica da doença que surge espontaneamente na natureza, não causando risco de disseminação ao rebanho e ao ser humano. Este caso foi confirmado em um laboratório no Canadá que fez a verificação da amostra e este caso foi trazido à tona na segunda-feira de Carnaval, quando o Ministério da Agricultura, na ocasião, anunciou que de fato havia um caso suspeito. E só para lembrar, o que acontece quando o animal tem vaca louca, há uma mudança no comportamento de fato mental dos animais, como por exemplo, características como apreensão, nervosismo, agressividade, além da falta de coordenação mecânica de fato dos animais e eles acabam morrendo por causa disso. Então, o caso é do tipo que tem surgimento, origem orgânica, Márcio. Essa é a informação importante. O Naka vai ficar aqui com a gente porque é fundamental a gente entender os desdobramentos dessa notícia para o mercado, dada a importância do comércio de carne na nossa balança comercial. Mas antes é importante colocar também nessa conversa o comentarista da CNN, especialista em agronegócio, Marcos Janck. Marcos, boa noite. Não sei se você me escuta e se você já está plugado com a gente aqui no nosso estúdio. Está sim. Marcos, boa noite. Que cenário você percebe neste momento quando o governo do Pará primeiro e agora o Ministério da Agricultura confirmam esse primeiro caso de 2023 do caso de vaca louca, do mal da vaca louca, no nosso rebanho? Boa noite, Marcos, e muito obrigado pela sua participação no nosso Prime Time. Boa noite, Márcio. Boa noite, Naka. É um prazer estar com vocês. Olha, mais uma vez a gente tem um caso atípico, né? Conforme já foi dito, com nenhum risco à saúde humana, que acontece por mutação, portanto, normalmente são animais velhos, a fazenda foi isolada, o animal foi abatido, portanto, não há maiores consequências. A gente teve um caso em 2021 e tivemos também outro caso em 2019. Em 2021, levou 4 meses para a gente conseguir abrir o mercado da China, porque o maior problema quando existe esse tipo de evento é que existe um fechamento do mercado chinês, que hoje representa 50% das exportações de carne do Brasil, de carne bovina, né? Isso já aconteceu anteriormente, 2019, 2021, e deve acontecer agora porque é um alto embargo em função de um protocolo que o Brasil assinou com a China em junho de 2015. Né? Ou seja, um alto embargo significa que, naturalmente, o Brasil suspende essas exportações até esclarecer o tamanho do problema. É isso? É exatamente isso. E é somente com a China, né? Então, em 2019, levou apenas 13 dias para a China voltar a abrir novamente. Em 2021, foram quase 4 meses. Em 2021, as relações com a China não estavam muito boas, havia bastante atrito naquele momento, e a China acabou demorando 4 meses, isso fez com que os preços caíssem para aquele mercado em cerca de 20% nesses 4 meses. Mas eu acho que dessa vez, né? Primeiro que a China precisa muito da carne brasileira, o consumo de carne bovina tem aumentado na China, é uma proteína que cresceu muito depois de uma crise que eles tiveram lá com peste suína, e hoje
o maior fornecedor é o Brasil, né? Mas um ponto muito importante é que com a visita do presidente Lula no final desse mês à China, é bem possível que esse assunto entre em pauta e que se resolva muito rapidamente. Então, se é que existe algum risco hoje, é apenas esse autoembargo para a China, que pode ser levantado sem maiores dificuldades, por se tratar de um caso atípico, localizado e que já foi aparentemente totalmente resolvido. É importante ter o Marcos aqui, porque sendo um comentarista de agronegócio, ele conhece muito bem essas particularidades. Falando em termos de doença mesmo, e a gente sabe que o mal da vaca louca, a gente sabe, se estuda sobre isso e a gente acaba sabendo, existe a forma atípica e a forma clássica. E eu vou pedir para o Marcos fazer uma diferenciação disso ainda nessa conversa que estamos tendo. Antes, eu volto aqui para o nosso estúdio, porque o NACA tem já desdobramentos e impactos dessa notícia nas ações de frigoríficos brasileiros. É isso, Naca? Isso, Márcio, porque a expectativa ou a espera pelo resultado deste exame que foi para o Canadá gerou muita movimentação no mercado financeiro, exatamente pelo que o Marcos me lembrou, né? Em outras ocorrências da doença no Brasil, houve o embargo chinês, os chineses pararam de comprar a carne brasileira. Isso, obviamente, impacta muito a capacidade de exportação, de venda das empresas dos frigoríficos brasileiros. E não foi diferente hoje. A gente tem os números aqui, Márcio, das ações, de algumas das principais ações do setor de agro. Minerva terminou o dia antes da confirmação desta notícia com uma queda de quase 8%, BRF com uma queda de quase 7% e Marfrig quase 5%. Então, quer dizer, tudo isso foi antes da confirmação da notícia. O mercado costuma tentar antecipar movimentos, tentar antecipar os fatos. Mas o fato é que, além da suspeita que estávamos esperando o resultado, também há uma outra notícia que acabou influenciando o setor de agro hoje na Bolsa, que é a ocorrência de gripe aviária na Argentina e no Uruguai. Há o temor também deste outro problema, e aí, obviamente, é um outro tipo de animal, né, com as aves, mas que também acabou pressionando o mercado hoje, Márcio. Mas a gente pode imaginar que esses números, mesmo com a confirmação, que seja um caso atípico, que não traga tantos riscos para o nosso rebanho, há uma possibilidade desses números se repetirem? Há uma previsão que a gente possa fazer com essas ações de frigoríficos? É bem provável que continue a queda das ações amanhã, diante da confirmação, e tomara que a expectativa que o Marcos nos trouxe aí de uma rápida solução diplomática possa ajudar as exportações brasileiras. Só voltar rapidamente então com o Marcos Yankee, nosso comentarista de agronegócio. Marcos, é importante ter com você então essa diferenciação, em poucas palavras, resumidamente, nada muito especialista, como você certamente tem essa informação, esse domínio do fato. A diferenciação entre esse caso atípico ou o caso clássico, e especialmente falando em relação à saúde humana. Para quem ligou a televisão agora e está vendo, o Ministério da Agricultura confirma caso de vaca louca, para a gente tranquilizar as pessoas. Olha, definitivamente é muito diferente esse caso de uma vaca mais idosa, isolada, né? Que não consumiu rações, possivelmente apenas pasto, né? Lá no Pará, quer dizer, já foi eliminado esse risco. Na verdade, o maior risco acontece com animais confinados. Foi nos anos 90, lá na Europa, que esse assunto ganhou muita importância, porque havia o grande risco da contaminação em série de muitos animais, né? Nesse caso, é apenas uma vaca e é algo que já aconteceu, conforme eu disse, em 2021 e 2019. Portanto, 2 anos atrás e 4 anos atrás, da primeira vez 13 dias apenas para levantar esse embargo, da segunda vez 103 dias, né? Então, realmente dá para trabalhar isso, porque é um protocolo de alto embargo, a China pode voltar ao normal, né? Agora, realmente existe esse outro risco que foi falado pelo NACA, que é a chegada da gripe aviária, né, que já atinge hoje 70 países, principalmente Europa, Estados Unidos, né, e que está aqui perto, na Argentina e lá no Uruguai, né? Mas isso é na parte das aves, né? Mas a gente sabe também que os impactos podem ser pequenos se houver uma regionalização, caso isso chegue aqui ao Brasil. Portanto, que se contenha isso numa região geográfica, né? Como se fez nos Estados Unidos e como está se fazendo lá na Europa. Portanto, eu acho que existe aí uma coincidência de 2 eventos graves, mas os dois podem ser tratados diretamente nas relações bilaterais que nós temos com nossos clientes e particularmente na viagem que o presidente Lula fará à China no final desse mês para tentar levantar esse embargo, que é totalmente isolado, conforme eu já disse anteriormente.
Agora, Marcos, o papel neste momento do Ministério da Agricultura, quem deu a informação primeiro foi a Secretaria, a Agência de Defesa Agropecuária do Pará. E falou, inclusive, que isolou a fazenda, isolou aquele rebanho onde houve o diagnóstico de uma contaminação. Como é que fica a parceria entre o Ministério da Agricultura e as forças paraenses nessa busca por outros casos ali, o isolamento daquilo? Esse animal, ele tem que ser abatido? Já foi abatido, pelo que eu entendo, e, na verdade, faltava essa última contraprova que foi feita no laboratório da Organização Internacional de Saúde Animal, lá no Canadá, né? Uma vez que se confirmou, que é a notícia que a gente tem de hoje, então, realmente, agora a gente tem que trabalhar, bom, primeiro, para ter esse isolamento completo, né? E, segundo, para tratar desse assunto com os nossos principais clientes, porque isso pode afetar as exportações, principalmente, e particularmente a China. Mas a gente sabe que esse é um assunto já recorrente no mundo, que acontece com bastante frequência. Quando é atípica é porque não existe essa contaminação através de confinamentos, aglomerações de animais, portanto, dá para se tratar isso como realmente um caso atípico que já foi resolvido e que não vai ter maiores consequências. E, mais uma vez, não existe uma consequência para a saúde humana, certo? É um evento que está localizado a um risco de contaminação para outros animais, mas não é o caso que aconteceu aparentemente no Pará. Muito obrigado, Marcos Yancki, o comentarista CNN de agronegócio.